Olá, estamos ao vivo. Ok, que ótimo. Gente, estamos ao vivo nesta live Como minimizar os efeitos do neuroticismo na pandemia. Envie para os seus amigos, para as amigas, para a família. Tá bom? Porque vai ser uma live de conteúdo de valor, como vocês sabem, é o que eu gosto de fazer, né? Trazer coisas positivas para vocês. Vamos esperar vocês entrarem. Bem-vindo, Tércio. Vou esperar um pouquinho mais. Aqui. Hoje nós vamos receber aqui o Tércio, que vai falar sobre neuroticismo, como minimizar seus efeitos na pandemia. Enquanto isso, gente, enquanto vocês vão mandando os directs para os amigos, para as amigas assistirem essa live aqui, vai ser muito boa. Eu quero falar para vocês como que eu conheci o Tércio, né? Eu o conheci através de uma live como essa, só que de um outro assunto, de uma querida amiga chamada Cristina Caligares. E foi uma live excelente, aí eu o adicionei, comecei a segui-lo, né, aqui no Instagram, e eu comecei a curtir o material que ele postava, porque é sempre um material excelente, um conteúdo de valor, dicas ótimas, ele responde perguntas, né? Então a gente sempre agrega na nossa vida o material dele. Aí eu fui seguindo tudo e olá, Cris, Maia, seja bem-vinda, Giva, seja bem-vindo. Então, e aí, um determinado dia o Tércio entrou em contato comigo e nós combinamos essa live. Eu fiquei muito agradecida a ele, muito honrada também pelo interesse e a possibilidade de trazer, né, ele aqui para conversar com vocês sobre esse assunto. E eu tenho certeza que vai ser excelente, porque ele tem muita experiência no que ele faz. Vocês vão perceber isso através do nosso papo, através da nossa conversa. E eu vou chamar ele aqui porque ele já chegou. Aqui. Convidá-lo para parte. E foi assim que eu o conheci. Nós estamos aqui fazendo essa live para vocês. Não esquece de mandar lindo, querido. É um grande prazer tê-lo aqui, viu? Você viu que eu fiz uma introdução, falei um pouquinho de como eu te conheci? Tava ouvindo. Que legal. Pode continuar se quiser. Então, eu estava falando para o pessoal que eu conheci você através da querida Cris Caligares, né? Que é sua amiga também, né? Que é Master Sim. Coach. E eu vi a live, você, olha, vou te contar uma coisa que você não sabe. Eu assisti Diga. aquela sua live, você falou três coisas que eu anotei no mural no meu quarto, na frente da minha cama. E eu toda vez que eu olho, lembra que essa live você falou assim que você tem que ter foco, ritmo e disciplina? Inverte. É Ah, disciplina, foco e ritmo. disciplina, foco e ritmo. Eu anotei, porque eu falei, não, eu tenho que ter disciplina, foco e ritmo. Porque assim, então eu fiquei impactada com aquele seu material, por isso que eu comecei a te seguir. E a curtir o seu material, né, no Reels, nos seus posts, porque você sempre está trazendo coisas significativas e positivas e que agregam, né, a vida das pessoas. Então, eu fiquei muito feliz quando você fez esse contato para a gente fazer essa live juntas, viu?
Que legal, eu sinto-me honrado também com essa sua energia boa, né? Eu tenho, eu Lógico. tenho, eu tenho certeza que vai ser uma boa live. Quem ficar conosco até o fim vai ser muito positivo. E até que você me falou, quem está conosco até o fim, gente, vai ganhar. Nós vamos fazer um sorteio, que acredito que ele já fez outras lives, ele vai saber como fazer esse sorteio, de 2 mentorias online gratuitas, gente. Então, mandem para seus amigos, né? E aproveitem, fiquem até o final para curtir, para aproveitar esse sorteio de 2 mentorias online gratuitas, tá bom? Deixa eu Tem, fazer. Ana, tem duas coisas legais para quem ficar conosco até o final. A gente honra tanto os participantes de nossa live que a gente quer que ter a presença e a participação deles até o final. Então, como Tá. retribuição, no final, eu vou dar algumas dicas de como vencer o neuroticismo, dicas práticas. Que show, que show, que Eu vou dar dicas no final e vou dar 2 mentorias grátis para quem ficar até o final. ótimo. Já estou aqui com a minha caneta, porque eu também não vou perder as dicas, vou anotar, igual eu anotei da outra vez. Tá Seguinte, legal. gente, deixa eu apresentar aqui o Tércio para vocês. O Tércio Vitor é economista comportamental, estudioso do comportamento humano, estrategista de vida, carreira e negócios, especialista em alta performance, mentor e coach, professor universitário, consultor sênior, escritor, CEO e fundador da AAIT Consultoria, Treinamento, Mentoria e Coaching, criou e desenvolveu o método MSC de emagrecimento. Ou seja, a gente vai ter outra live sobre isso também. Uma coisa, Tess, quando eu vi assim o seu currículo, me surpreendeu pela quantidade de funções que você exerce, a experiência que você tem e por você ser economista comportamental. Então, para começar a nossa live, eu queria saber, já que você é um estudioso do desenvolvimento humano há tanto tempo, me fala um pouquinho da sua jornada, como que você chegou até aqui e o que faz um economista comportamental. Eu vou dar um spoiler da última. Você fez 2 perguntas, né? Você quer saber da minha jornada e você quer saber o que faz um economista comportamental. Então eu vou dar um spoiler da última pergunta e vou voltar para a primeira e a primeira vai explicar a segunda. Tá, Tá? Um economista comportamental é aquele que usa os números para mudar comportamento de uma forma simples, prática e objetiva. Esse é um spoiler. Agora, vamos começar pela pergunta da jornada. Essa jornada começou no ano de 1990, quando eu terminei uma formação acadêmica em ciências econômicas, economia. E eu sempre gostei de números, eu sempre gostei. O áudio tá bom? Tá ótimo. Para vocês tá bom, gente? O áudio tá bom? O áudio do Tércio? Se não tiver, falem. Boa noite, Ruth. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando, gente. Muito obrigada. E vocês que estão chegando agora, fiquem sabendo que quem ficar até o final, mande bastante coraçõezinhos para o Instagram, chamar outras pessoas, porque quem ficar até o final vai receber 2 mentorias online gratuitas, tá bom? Desculpa te interromper, Tércio, pode continuar. Então, e aí eu fiz essa primeira formação em 1990 em ciências econômicas. Um pouquinho mais para frente, eu fiz uma pós-graduação em gestão de marketing pela USP. Então, naquela ocasião, eu tinha... Se a gente olhar pelo mundo corporativo, que envolve também um mundo de carreiras profissionais, eu tinha naquela ocasião... Esse mundo ele é alicerçado, ele é lastreado por 3 pilares: produtos, processos ou pessoas. Tá? O que estrutura o mundo corporativo é isso. São produtos, processos e pessoas. As empresas existem para isso. Né? Então, naquela época, eu tinha que fazer uma escolha. Eu poderia escolher produtos, processos ou pessoas. Eu escolhi pessoas, que é mais desafiador.
É bem mais desafiador. E o que acontece? Então, eu comecei a trabalhar como treinador comportamental Uhum, durante toda a década de 90 e entrou por anos a fios até hoje. E o que acontece? Eu percebi que eu precisava me apropriar de outros conhecimentos que pudessem me ajudar a avançar nessa jornada. E uhum, esses conhecimentos, todos eles estão nas ciências que estudam a mente humana. Então eu fui me apropriar de conhecimentos da neurociência, da programação neurolinguística, da psicologia multifocal, psicologia positiva e psicanálise. Então, o que, que eu fiz? Eu separei algumas ferramentas e técnicas de todas essas ciências, coloquei uhum, dentro da metodologia do coaching, e hoje eu ajudo as pessoas a sair de um estilo de vida que ela tem, mas não uhum. quer, para ir para um estilo de vida que ela ainda não tem, mas quer. Nossa, fala isso de novo. Fala novamente. Então, Tipo, resumindo, tipo. Ah, eu peguei todas as técnicas e ferramentas dessas ciências todas que eu te falei para você uhum, e coloquei e trouxe ela para dentro de uma metodologia do coach e do mentoring. E com essa certo. metodologia, eu ajudo as pessoas a saírem de um estilo de vida que elas têm, mas não quer, Não quer. para ir para um estilo de vida que elas ainda não têm, mas quer. Putz, eu acho essa frase ótima. Na outra vez você falou, eu acho muito legal. Muito legal. Faz todo sentido, né? Porque às vezes a gente entra num ciclo de uma vida que a gente tem, mas não quer, e quer realmente mudar para uma vida que a gente quer, que a gente idealiza, que a gente sonha, e às vezes a gente fica patinando no mesmo lugar, né? Verdade. E a questão do economista comportamental é que eu Hum, descobri também que a economia e a psicologia elas andam de mãos dadas. Não é? E Uau! haja vista que Hum, existe na teoria econômica e na teoria do marketing, existe muito psicologia de consumo para determinar comportamento de consumo, etc. E nós temos um professor em Harvard, que ele é um psicólogo israelense, que ele foi prêmio Nobel de Economia, sendo uau! psicólogo. E foi Gosto ele que israelense. cunhou pela primeira vez, pelo menos que eu alcancei, né, através dos meus Uhum. estudos, foi ele que cunhou esse termo, economista comportamental, que se encaixou como uma luva dentro daquilo que eu faço, porque eu sempre gostei de números. Eu tenho Tá. facilidade com números, muito mais do que com nomes. Então, Ah, eu com nomes. eu usava a matemática, e Uhum. sobretudo a matemática financeira, para relaxar, para fazer uma higiene mental, de tanto que eu gosto de números. E quando eu. Matemática financeira para relaxar, Tércio. Financeira, eu tenho facilidade, os números de RG, CPF, do meu, do filho, da esposa, tá tudo aqui dentro, de cor, Uau, sabe? que Então é legal. assim, eu tenho muita facilidade. O que eu fiz? Quando eu Hum, falo que eu uso números para transformar comportamento, não é uma força de expressão, porque a uhum. fórmula da alta performance, ela é uma equação matemática. E não foi eu quem desenvolveu, foi o precursor do coaching nos esportes, que é o Tim Gauer. Ele desenvolveu essa fórmula em 1974 e usa até hoje. Eu uso ela também. É uma equação matemática, a fórmula da alta performance. Uau. Poxa, pode contar pra gente? Posso. Na real, nas minhas Ah, mentorias eu faço isso com os meus mentorados. Eu explico a forma e falo para eles, né? Porque é uma equação matemática mesmo, é simples. Porque hum, a alta performance, todo mundo tem potencial. Inclusive, eu já fiz live sobre isso. O tempo aqui hum. não vai permitir, mas se a gente quiser, numa outra oportunidade, a gente faz uma live para falar da alta performance. Aí eu explico essa fórmula detalhadamente, que ela é simples, mas é funcional. E não existe outro caminho, porque na real é isso, todo mundo tem Mas, potencial e todo mundo tem interferências internas. Quanto menos uhum. quanto mais eu tiro essas interferências, mais eu aumento a minha capacidade, o meu potencial, as minhas forças. Isso é uma equação matemática, eu provo por números.
Olha só, muito interessante, Tércio. Vamos sim, vamos pensar nessa possibilidade de fazer uma outra live. Se não for nesse canal, eu não sei se você sabe, eu tenho um outro canal chamado 50 Fit Project. E que é voltado para essa questão de físico, de alta performance, de saúde, bem-estar e tudo. Embora, né, bem-estar e saúde é necessário em qualquer área, em qualquer profissão, porque todos precisam de bem-estar independente. Mas é que é apenas mais focado a exercício, alimentação e a saúde. Mas a gente pode pensar nessa possibilidade, que é um assunto, assim, quem não quer ter alta performance, né? Pois é, Quem não pois quer? é. Todo mundo precisa de alta performance. Eu costumo dizer, eu tenho uma premissa que eu costumo dizer que todo ser humano tem um potencial interno ainda não explorado. Mesmo que e todo mundo parte de 100% de potencial, mas as ações e os resultados nunca são de acordo com todo o potencial que ele tem. Então existem Verdade. interferências bloqueando isso. A gente identifica onde está ou onde estão essas interferências e para desbloquear e o potencial aflorar. Dizem que menos ou mais ou menos 20%, apenas 20% da população atinge o seu potencial máximo, não é isso? Acho que é um percentual mais ou menos por aí. Ah, nunca é o máximo. O ser humano não conhece esse limite. Ele pensa que é, mas ainda existe potencial nele ainda a ser explorado. Uma pessoa para falar que ela atingiu 100% do potencial, ela nunca pode ser influenciada por emoções negativas, por exemplo. E todo mundo tem emoção positiva e negativa. Se essas emoções interferem na performance dela, vai afetar o resultado. Então, mesmo que ela tenha 100% de potencial, ela não deu os 100% ali porque houve interferências no processo. Nossa, isso que você falou é muito sério, porque assim, e com certeza muito verdadeiro. Porque assim, hoje em dia nós estamos tão expostos à influência negativa, principalmente através da mídia, no geral, né, que com certeza é muito difícil você conseguir atingir o seu potencial máximo com tanta influência, absorvendo tanta informação negativa. Né, que parece até um vírus. Então, com certeza, o seu trabalho é fundamental. E uma coisa, Tércio, então, a pergunta que não quer calar. O que é neuroticismo? Isso é assunto para um mês de live, hein? É verdade, verdade. Fica atento. Aí você vai falar o que é neuroticismo e como minimizar esses efeitos na pandemia, né? Sim. E vou dar dicas ainda. Se o tempo permitir, fica atento ao tempo aí, tá? Para nossa live não cair. Tá bom. Tá bom. Fica tranquilo. Bom, esse termo neuroticismo, ele não é muito comum, né? E eu coloquei ele propositalmente porque eu gosto de provocar as pessoas no bom sentido, de chamar a atenção dela para algo que é de muito valor na vida dela, que é muito significativo para a vida dela. Então, propositalmente, eu usei esse termo, neuroticismo. O neuroticismo, na verdade, ele é um dos traços de personalidade estudado pela teoria da psicologia. Existem, na verdade, 5 grandes traços, né? Na teoria da psicologia sobre personalidade, existem o Big Five, como falam, 5 grandes traços. E o neuroticismo é um desses 5. Por que eu escolhi o neuroticismo? Porque, em alguma medida, todos nós temos um pouco, sobretudo nessa pandemia. Então, a rigor é isso, é um traço de personalidade. Agora, que traço é esse? Como é que a gente pode saber se a gente tem ou não, em que medida a gente tem? Por exemplo, uma pessoa que tem o neuroticismo, existe uma tendência a ter muitas emoções negativas diante de eventos adversos na vida. Então, ela é muito susceptível a isso, a emoções, a ser influenciada por emoções negativas. Como que é isso, Terno?
uma pessoa que é muito influenciada por negativamente, ela vê problemas em tudo. E você Nossa, sabe, entendi. tudo que a gente foca expande. Se você foca demasiadamente no problema, o problema se agiganta dentro de você e a solução Exatamente. não aparece. E isso consome energia. Então, o que acontece? Você consegue perceber alguns sinais, algumas evidências disso nas pessoas. Por exemplo, mau humor, frustração, excesso de ansiedade, Estresse. medos, estresse, culpa, autoculpa e culpando outros, terceirizando culpa. Então, Então, isso uma são. coisa, uma pessoa com um traço neuroticista é uma pessoa neurótica, por exemplo, um traço que tem tendência ao neuroticismo. Vem de É que a gente fala neurótico. assim, ah, aquela pessoa é neurótica. É isso. Isso. Uma pessoa neurótica, o Hum, que caracteriza uma pessoa neurótica? É uma pessoa que ela é muito levada pelas emoções negativas e ela acaba vendo problema em tudo. acaba Até o onde quê? não existe. Ela acaba vendo problemas em tudo, até onde Uhum, não existe. é. Aí Poxa, fica uma isso é tão pessoa, ruim. aí vira uma pessoa irritadiça, mal-humorada, estressada, ansiosa, medrosa, ciumenta, raivosa. Hum, Tudo isso está tá dentro do pacote. dentro do pacote. E isso torna a pessoa muito Insegura. mais insegura. E isso torna a pessoa muito mais difícil de se conviver com ela. E Aceitação, por exemplo. né, é difícil da gente conviver com essa pessoa e dela conviver consigo mesmo. Uma pessoa que está sempre com medo, sempre insegura, ela não reage bem a coisas simples da vida, Sim. E né? ela é ciumenta, ela é invejosa, ela é culpa, ela tem a autoculpa e terceiriza a culpa. Então ela entra em estado de vitimização, ela é o centro do universo e todas as coisas têm que girar em torno dela mesma. Se preocupa muito com o que os outros falam, quer dizer, a vida vira um balaio de gato que desajusta tudo. Enorme. Mas assim, ela se preocupa muito com o que os outros falam sobre ela ou que os outros falam, tipo, num geral. O que que você... Que falam mais sobre ela, né? Ela Sobre vive ela, né? mais ela vive mais em função do que os outros falam. Isso é ruim, porque você nunca vai ter ousadia. Você vai sempre É. ficar limitado pelo que o outro pensa sobre você. Essa live aqui, por exemplo, você não faria, porque, pô, eu vou me expor, o que os outros vão pensar de mim? É, verdade. Eu sou insegura, eu não tenho certeza que eu vou ter uma boa performance na live, e se eu não tiver uma boa performance, o que vão pensar de mim? Nossa, é muito limitante isso, hein, Tércio? Então, esse Demais, tipo escraviza. de traço de personalidade é muito limitante. Ele escraviza. É, escraviza. Mas a boa notícia, então, por isso Hum. que eu digo para você que em alguma medida todos nós temos um pouco, Uhum. entende? Por isso que eu É. citei essas evidências para a gente perceber aonde nós estamos dentro desse contexto todo, mas um pouco tem. E agora, o melhor de tudo é que eu vou citar vou usar o nome técnico, tá? Uhum. A neurociência considera essas coisas todas como inflamatórias. Uau. Hum. Então, perceba assim, a gente está acostumado com o anti-inflamatório, aquele remédio, aquele fármaco, né? Que tem Exato. química e etc. Mas, do ponto de vista da psique também, a neurociência propõe que isso daí são inflamatórios. E ela sugere alguns anti-inflamatórios para minimizar o impacto disso aí na nossa vida. Hum. E é o que E eu vou, quais vou seriam? falar agora. Quais seriam? É, exatamente, quais seriam? Então, isso ainda não são as dicas, tá? A dica a Tá. gente fala mais na frente. Eu vou Uhum. falar o que a neurociência propõe como anti-inflamatório para combater os efeitos, né? Tá. Inflamatórios do neurociência em nossa vida. O primeiro anti-inflamatório é a atividade física com regularidade. Eu sou viciada, eu dependo disso. O Diariamente eu inflamatório preciso fazer.
E que bom que é assim, né? Porque olha só, vamos falar do ponto de vista da neurociência. Quando você faz qualquer atividade física, a mais simples que for, uma caminhada, do seu jeito, no seu ritmo, você libera dois neurotransmissores básicos que são responsáveis pela sua motivação, energia, prazer e bem-estar, que é a dopamina e a serotonina. Uhum. Toda atividade física libera isso. Então você tem mais aquela sensação que você tem de prazer, de bem-estar, de dever cumprido, aquela coisa toda, você tem na liberação da dopamina. A dopamina, ela, quando ela é liberada, ela traz consigo uma substância chamada dopaminérgico. Esse dopaminérgico é a energia que nós precisamos para ter motivação, para aceitar e superar desafios. Olha só, esse dopaminérgico eu nunca tinha ouvido falar. Dopamina, serotonina, sim, mas esse não. Olha. Então, o dopaminérgico é uma substância que é liberada pela dopamina. Dopamina, entendi. E é a energia. O dopaminérgico é a energia que a gente precisa para ter motivação, para aceitar e superar desafios. E a serotonina, ela traz a sensação do prazer e bem-estar. Então, o equilíbrio disso é o equilíbrio perfeito. Você tem isso na atividade física. Olha só. Nós não fomos feitos para ficar parado, né, Tércio? Nós não fomos criados para isso. Por isso que a gente pode falar também numa outra live sobre o MFC, porque eu vou ensinar em detalhes como fazer isso, como não procrastinar, porque, veja bem, aquela caminhadinha que você fala que vai fazer, chega na hora, te dá preguiça, e você não faz, o efeito é reverso. Olha só o que acontece. Fica culpada. Olha só o que acontece. Você disse que ia e não foi, então você não fez atividade física, a dopamina e a serotonina não foram liberadas. Aí você pôs a cabeça no travesseiro, a culpa veio, eu devia ter ido, não fui. Com a culpa libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Pronto. Então olha só a sua situação. Você obstruiu dopamina e serotonina e liberou cortisol. Então você está com menos energia, com menos motivação e com mais estresse. Putz, olha só. Gente, vamos malhar, gente. Ou seja, aquela, né, que faz a bagunça, né? Fala assim, ou seja, não ir malhar dá estresse, né? É isso aí. Agora, não, mas a partir do momento que a gente se compromete e não cumpre o que a gente se comprometeu a fazer, é muito ruim mesmo. Vamos para o segundo anti-inflamatório. Segundo anti-inflamatório. Alimentação balanceada. A alimentação balanceada, é claro, eu não sou nutricionista, mas eu sou atleta amador, eu faço dieta há trocentos anos, então é assim, só chega em algum lugar na vida quem faz o que não quer, come o que não quer e bebe o que não quer. Isso é papo de atleta, tá? Sério? Isso é papo de atleta. Essa é boa. Gente, você viu? Mas, deixa eu te falar. Uma alimentação balanceada é uma alimentação onde ela tem o equilíbrio entre os nutrientes, né? Proteína, carboidrato, fibras. As pessoas precisam aprender a comer, né, direito, ter uma reeducação alimentar. Isso interfere muito, muito, muito na qualidade de vida delas. Verdade. Tem pessoas que comem muito, comem fora de hora e comem excesso de um nutriente em detrimento de outro. Então, tem que entender isso, que o segundo anti-inflamatório proposto pela neurociência é uma alimentação balanceada. Acredito que e evitando processados e refinados, né? Ah, sim. Por exemplo, eu não vou entrar nesse detalhe, senão a gente vai entrar no papo de nutricionista aqui e vai longe. Mas, por exemplo, eu estou falando dos nutrientes. Proteína, carboidrato, fibras. Os carboidratos, por exemplo, eu só como carboidrato bom. Quais são os carboidratos bons? Arroz integral, pão integral, macarrão integral, as frutas.
batata doce, então assim, isso contribui bastante. Então, aí já é uma situação que a gente vai, né? Eu faço muita live com nutricionista, justamente por conta disso. Por conta Né? disso, né? E às vezes as pessoas têm aquela ideia de que dieta sempre vem fome, restrição e não sei o quê. Não, dieta é você manter um tipo de alimentação equilibrada. Por isso que você fala que você está em dieta. Estar em dieta é você ter uma alimentação focada ao seu objetivo. Eu acredito que é isso, né? Na real é assim, as pessoas que falam dieta, dieta é para doente. Quando você vai no médico e ele olha para você, pega seus exames de sangue, triglicérides, colesterol, pressão, tá tudo bagunçado. Aí ele olha para você e fala assim, amiguinho, amiguinha, se você quer uma sobrevida, ó, passa nessa nutricionista e entra numa dieta. Aí você é obrigado a fazer aquilo. Agora, nós que já somos saudáveis e valorizamos qualidade de vida, a gente precisa fazer um programa de reeducação alimentar, reaprender a comer. Com certeza, com certeza. Agora vamos para o terceiro, é isso? Isso, o terceiro são relacionamentos. E o relacionamentos é muito importante, as amizades saudáveis, né? O relacionamento ele é muito importante porque ele libera mais um neurotransmissor que compõe o tripé, os três mais básicos mais importantes. Ele libera a ocitocina, que é o neurotransmissor que traz para nós o afeto, o carinho, essas coisas todas. Então, relacionamentos, preserve boas amizades, jantar com um amigo, com a amiga, com o parente, com a esposa, enfim, cada um dentro do seu contexto, tomando os cuidados necessários. Mas, olha, as pessoas dizem assim, o Tércio está falando de relacionamento, mas com esse distanciamento, a gente nem pode ver as pessoas. Eu aproveitei esse distanciamento e eu estou resgatando amizade com meus amigos de outros países, de outros estados, gente que eu não via há muito tempo. Recentemente eu fiz a live com um amigo que eu não via desde 2012. Ah, então deve ter sido uma delícia, né? Uma conversa muito boa. Muito boa a troca. E essa coisa mesmo, eu acho que ajuda tanto, né? Tudo bem, tem a distância, tem, mas é olho no olho, é expressão, é sorriso, é troca, né? Não deixa de ser uma troca. Sim. Então, relacionamentos. Guarda isso, é o terceiro anti-inflamatório proposto pela neurociência. Conserve as amizades saudáveis. Promova isso. Saudável. Tem amigos, um dos sábios, uma das pessoas mais sábias que pisou nessa terra depois do homem Jesus, foi o rei Salomão. E o rei Salomão diz assim, há amigos que é mais chegado que um irmão. Olha só, Provérbios de Salomão, muita sabedoria ali, é maravilhoso, né? Quem não lê está perdendo, quem não lê a Bíblia está perdendo. Muita sabedoria, é sim. É mesmo. Então é isso. O terceiro é esse, relacionamentos. Anti-inflamatório, hein? É uma pessoa... E tem horas que a gente precisa de um ombro amigo. Eu costumo dizer que todo mundo, por exemplo, precisa de um coach, inclusive os coaches. Por que existe uma demanda muito grande por mentorias, por serviços de coaching? Porque as pessoas têm uma necessidade de conversar, de ser ouvida, de uma forma transparente, honesta, aberta. E com o corre-corre da vida, ela não tem mais isso, acabou. Às vezes ela fica pensando um tempão, com quem que eu posso conversar sobre isso? E não encontra uma saída. Ela encontrava alguém para tomar para ir para um happy hour, para tomar uma cerveja, para tomar um vinho, mas não tem esse alguém com quem ela possa se abrir honestamente para conversar. E a gente precisa resgatar isso. Eu também acho, só que agora, em defesa da sua profissão, vou falar uma coisa. O que eu acho legal do coach, por exemplo, às vezes você tem amigos e relacionamentos ao redor
de pessoas que não têm a experiência ou a aptidão de chegar aonde você quer chegar, de estar naquele lugar. Essa que eu acho que é a grande vantagem do coach. Porque eu entendi que às vezes você... Tudo bem, tem o Master Coach, tem, que aí ele tem, né, habilidades em várias áreas e tudo, não sei o quê. Mas às vezes você tem amigos, por exemplo, falidos, aí você vai pedir orientação de negócios. E às vezes a pessoa não tem, ela dá uma opinião sobre a experiência dela, sobre a vivência dela, e às vezes pode não ajudar. Então eu acho que isso que é legal do coach. Às vezes com o coach você consegue aquele conselho específico. Tem as amizades são fundamentais, mas eu gosto do coach para isso. Entendeu? Essa questão por exemplo, é um coach de negócios, é uma mentoria para você quer ser um atleta de alta performance, você quer não sei o quê. Eu acho legal isso. Legal. O coach, na verdade, ele nem te diz o que você tem que fazer. Ele joga um holofote dentro de você para você enxergar aquilo que você sabe que precisa fazer, mas por uma questão qualquer, que às vezes é muito pequena, deixa de fazer. Então ele traz uma luz tão forte que você sai iluminada e começa a agir. Isso é coach. Agora, o mentor e a mentoria, ele já te aponta um caminho, mas os dois são fantásticos. Aí a gente vai entrar no outro universo também. Olha só, então, ok, mentoria é uma coisa, ok, um outro universo, ok. E agora vamos passar pra gente as dicas? Não, peraí, ainda nós estamos na terceira, tem 4 e 5, são 5 anti-inflamatórios. Eu achei que eram 3, desculpa. Não, são 5. Então O quarto é a natureza. Contato com a natureza. Um banho de sol, de manhã ou à tarde, um contato com a planta, conversa, vai na área de serviço, conversa com as plantinhas, as plantas têm vida. Eu conheço casos de plantas que estavam secas, larga, mortinha. Começamos a conversar com ela e etc. Reviveu, tá? Outra coisa. Contato com a natureza. Aí você vai falar assim, mas uma cidade como São Paulo só tem arranha-céu. É nada. Eu vou falar uma situação própria. Eu moro numa região central aqui. Eu moro na região central. Dentro do meu condomínio tem pé de manga, abacate, carambola, tem terra vermelha para as crianças brincar. Eu estou na região central, num prédio, num condomínio. Olha só, e aqui na minha casa tem um jardim ótimo lá embaixo no condomínio, mas aqui dentro de casa tem tanta planta na janela e na mesinha, e de manhã, quando eu acordo, tô fazendo minhas orações, eu olho aquele céu azul, aquela planta verde, aquele céu azul, aquela planta verde, eu só agradeço a Deus, agradeço. É muito importante, é muito importante. Recarrega as energias. Eu sempre gostei de correr, eu pratico corrida há 45 anos. Eu sempre corri em parques, eu sempre morei perto de parques, para correr em parques, área verde. Isso, além de ser bom, né, para a capacidade cardiorrespiratória, o contato com a natureza recarrega nossas energias. Nossa, demais. Concordo com você. Tem coisas que pra gente é intuitivo, né? Eu também. Uma época eu ia no Ibirapuera, agora eu vou no Parque da Aclimação. Para mim também isso é fundamental. Qualidade de vida, né? É verdade. Então, contato com a natureza. Banho de sol também é bom, tá? Para liberar aí a melatonina, né? Que é bom para o sono. Puxa então, vida, essa eu tô falhando. E o quinto anti-inflamatório é a qualidade de sono. Olha! Qualidade de sono. As pessoas ficam no home muito tempo, 13, 14 horas no computador, às vezes até mais, comem mal, bebem mal, dormem mal também. À noite ainda fica no celular muito tempo. E aí isso tudo atrapalha o sono. E vai dormir muito tarde, acorda cedo. Isso aí é muito prejudicial à saúde. E um detalhe para quem pratica esporte, tá? Um detalhe para quem pratica esporte. Eu vou falar porque eu pratico há 50 anos, né? Atividade física. Todos os dias treino. Você nasceu já praticando esporte, Tércio, é isso? Você nasceu já praticou 50 anos? Desde os 7 eu pratico. Uau! Que Na legal! verdade, são 52 anos.
Só de corrida. Só de corrida tem mais de 45. E eu treino 6 vezes por semana. Eu estou treinando atualmente o cardiorrespiratório, que é a corrida, e estou treinando musculação também. Então, assim, às vezes, o melhor treino é o descanso. Tem hora que o seu organismo pede isso. E você pensa assim, pô, eu tenho que treinar, eu estou com sono, eu estou exaurida, vou treinar. Entenda o seu corpo. Porque às vezes o melhor treino é o descanso. Eu entendo, para você conseguir o resultado que você quer, né? Isso. Então, o sono, a qualidade do sono, ele é o 5º anti-inflamatório para combater. Então, nós temos 5, repetindo: atividade física, alimentação balanceada, relacionamentos, contato com a natureza e qualidade de sono. São os 5 anti-inflamatórios propostos pela neurociência como um anti-inflamatório para combater os impactos do neuroticismo na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um. Qualquer pessoa. E com certeza, ótimo, bom saber. Excelente. Qualidade de vida, que faz parte desse pilar de qualidade de vida. Então, seriam esses como minimizar os impactos do neuroticismo na pandemia ou não? Então, esses daí você pode considerar, do ponto de vista da ciência, você pode considerar do ponto de vista da ciência os 5 pilares. Agora tem dicas aí que eu vou dar no final. Quanto tempo a gente tem? Nós estamos com 20 minutinhos. Temos mais 20? Tá, tem tempo então. São 7h40. Tem tempo. 7h40. Então, e o que mais você quer saber? Qual o novo conceito de bem-estar pós-pandemia? Ah, que legal. Essa pergunta é muito oportuna. Existem estudos feitos no Brasil e fora do Brasil por empresas líder em inteligência de mercado, que elas apontam algumas tendências para os próximos 3 anos, os próximos 10 anos. E o que está em primeiro lugar nessa tendência é o bem-estar. O bem-estar, ele tem um conceito mais expandido. Antigamente, as pessoas, quando pensavam em bem-estar, elas tinham uma visão muito pessoal, né? Meu bem-estar, eu preciso cuidar da minha qualidade de vida, então a minha qualidade de vida se limitava, às vezes, uma atividade física e alimentação. E ponto, tá bom demais. Isso é o bem-estar. Esse conceito se expandiu, não é só isso. Os gregos, por exemplo, eles têm 3 definições para a vida. Tem vida bios, vida psique e vida tizoe, que é a vida biológica, a vida psicológica, a vida espiritual. O conceito de bem-estar expandido, assim como a gente exercita a musculatura na vida bios, que é o corpo físico, a gente precisa de igual modo ganhar musculatura também na nossa vida psicológica e na nossa vida espiritual. A vida é essa engrenagem, e um puxa outro. Não existe equilíbrio. Não existe desenvolvimento psicológico sem um exercício espiritual. Não existe desenvolvimento físico sem um exercício psicológico. É uma engrenagem que parte do mais profundo do nosso ser, o âmago do nosso ser, que é a questão espiritual, e passa pela nossa vida psicológica para alcançar nosso corpo físico. Então, essa engrenagem que é o conceito expandido de bem-estar, porque quando você exercita essas 3 partes, você fica mais em equilíbrio, você fica mais compassivo, mais amoroso, mais grato. Então isso começa a refletir na coletividade, começa a se expandir para a coletividade, vai alcançando o entorno e por fim pega todo o ecossistema. Não é? Então sai de você, ele começa em você, mas você não é o centro de tudo. É a partir de você para alcançar toda a coletividade, através do amor ao próximo, através da compaixão, através da gratidão. Mas isso só é possível quando há um exercício da vida espiritual também.
Verdade. E se nós levarmos em consideração que fomos primeiro seres espirituais, né? E às vezes, por vivermos no mundo físico, a gente negligencia tanto esse lado, então por isso que a gente fica mais desequilibrado. Se a gente levar em consideração a nossa se a gente levar em consideração a nossa espiritualidade, tanto quanto nós levamos as outras coisas, com certeza nós seremos muito mais equilibrados. E se nós levarmos em consideração o fato de que somos seres espirituais em primeiro lugar e que voltaremos a ser, e que esse período aqui físico é temporário, o quanto nós deveremos cuidar mais do espiritual até mais do que o físico, né? Mas a gente fica nessa armadilha porque nós estamos nesse corpo físico, então a gente cuida do que vê, né? A gente é imediatista. Nós somos imediatistas. Você falou uma coisa muito importante. Nós não somos seres carnais que têm um espírito. Nós somos seres espirituais que têm uma carne. Exato. Que têm um corpo. Exato. Então a nossa vida, dentro dessa perspectiva, a nossa vida ela é eterna. E o ciclo menor dela é o que a gente passa aqui na Terra. Exatamente. E o que a gente cuida mais, né, no físico? A gente corre, faz musculação, e cuida da pele, e cuida do cabelo, mas faz parte, né? Mas, e não negligenciar isso, de cuidar do espiritual, é tão fundamental tanto quanto. Eu tenho uma notícia boa para te dar. As pessoas, mesmo inconscientemente, elas estão percebendo isso. Haja vista e o número de grupos de orações, inclusive pelo WhatsApp, etc., aumenta demais. Se eu quisesse, eu participaria de trocentos grupos de oração via WhatsApp. Pessoas que se unem para orar. O número de pessoas que estão fazendo yoga, meditação, reiki, essas coisas aí, tem aumentado significativamente. Exatamente. Eu estava assistindo uma live, eu fiz um curso a semana passada, onde eles falavam entre os pilares de psicologia, aí falou da psicologia, se não me engano é psicologia positiva que você fala, psicologia positiva, aí tem a psicologia espiritual, a psicologia emocional, a psicologia intelectual, então eles estão percebendo a necessidade da questão espiritual, seja através do que você falou da meditação, não sei o que, eles estão procurando, porque é necessário você estar trabalhando a sua espiritualidade, é fundamental. Uma coisa importantíssima que eu vou te dizer nessa linha, que a maioria dos psicólogos não sabem. O domínio próprio, o equilíbrio, é um fruto do espírito. Veja bem, a emoção, que é um componente da nossa vida psicológica, a emoção, ela é o componente da nossa vida psicológica que mais sofre variações. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, certo? É o que mais sofre. O melhor dos mundos é que fosse linear, em equilíbrio. O que põe a nossa vida psicológica em equilíbrio é a questão espiritual, até porque o domínio próprio, e eu tenho como provar isso, poucos psicólogos sabem, o domínio próprio é um fruto do espírito. Está escrito. Tanto é que Paulo diz que ele não depende mais da circunstância, né? Ele tem uma felicidade, ele pode estar bem, ele pode estar mal, pode estar passando fome, pode estar na abundância, ele conseguiu atingir aquele nível. Se a gente entrar por esse lado aí tem muita coisa. Você quer ver, as questões da pandemia. Tem muita gente aí seguindo a manada, se conformando com o curso do mundo. Se você levar nessa perspectiva, tem uma questão lá que o próprio apóstolo Paulo ele coloca. Ele diz assim, não vos conformeis com este século, ou com este mundo, em outras versões, mas buscai uma transformação pela renovação da mente. Mindset, vira, não segue a manada. Amo esse versículo. Esse versículo. Fala tudo. Isso é espiritual, mexe com a mente, mindset. Busca uma transformação pela renovação da sua mente. Não segue a manada, não segue o curso do mundo. Vira a chave.
vira a chave. Aí que pode ter o nome de psicologia positiva, não sei o que, pode ser o que for, mas é você seguir isso, porque está escrito, quando você segue isso, você indo seguindo pela Bíblia ou não, mas como Deus determinou, você vai ter o resultado. Não importa o que você faz, não é verdade? Só que com a ajuda do Espírito Santo é outra história, né? Esse é o mais... Tem ajuda. Isso é o conceito de bem-estar expandido. Né? Olha só. E ó, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho sido procurado, graças a Deus, porque para pessoas fazerem mentoria comigo, e a principal ajuda que elas buscam é justamente nessa área, desenvolvimento espiritual. Sério? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu particularmente, se a gente pode encontrar algum viés positivo na pandemia, um deles é esse. Está fazendo as pessoas reconhecer que existe um Deus e que ela precisa desse Deus. O vazio do homem, o vazio do ser humano é do tamanho de Deus. Exatamente, porque todo ser humano tem um espaço que tem que ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, e quando ele não está preenchido por ele, quando você não busca por ele, você fica vazio. Aí você pode ir no shopping, você pode tomar sorvete, você pode fazer o que for, que não vai ser preenchido. A gente foi feito com esse espaço que é só ele que preenche, não é verdade? Isso mesmo. Só ele. A gente pode falar um pouco mais disso em uma outra oportunidade também. Eu vou dar as dicas agora. Ah, então dá. Vamos dar as dicas. Tá bom. Dica que você pode fazer em qualquer lugar. Primeira delas, quando você levantar de manhã, faça uma oração de gratidão. Você está vivo. O fôlego de vida foi renovado para você. Você fica esperando milagres, coisas miraculosas, dietas miraculosas para emagrecer, algum evento inusitado na sua vida, e o maior milagre do universo acontece todos os dias. Você está vivo. Honre o autor da vida com uma oração de gratidão. Essa é a primeira dica. Tá. Essa é a primeira dica. A segunda, mude o mindset. Não, feche a sua mente para qualquer tipo de notícia negativa. Antes de qualquer coisa, pense em 5 palavras positivas. Pense em 5 palavras positivas e anota num caderno. Depois você monte uma frase com essas 5 palavras e fale para alguém durante o dia. Olha. Por exemplo, bom, excelente, saúde, paz, progresso. Bom dia, Ana. Desejo que você tenha um excelente dia com muita saúde, paz e progresso. Amém. Show. Um desafio. Faça isso todos os dias, sem repetir as palavras. Pega o caderno e anota. Sem repetir palavras. Isso daí é para mudar o mindset mesmo. É uma ferramenta simples e funcional que você pode fazer em qualquer lugar. E que se você aceitar o desafio, depois de 30 dias, o seu mindset é outro, não é o mesmo? 5 palavras diferentes por dia que você vai falar para alguém todos os dias. Positivas, você tem que escrever 5, formar uma frase com ela e falar para as pessoas durante o dia. Ok, anotado. Qualquer coisa eu assisto a live de novo para escrever. É isso. Olha o Douglas aí conosco. Aí. E outra dica, crenças limitantes. Fique atento a indicadores de crença limitantes. Por exemplo, eu extingui a palavra difícil do meu vocabulário. Toda palavra difícil eu substituo por desafiadora. Porque o difícil, ele me limita. O desafio me chama para uma ação. Então, assim, nunca, difícil, vou tentar, tudo isso são indicadores. Não consigo, são indicadores de crença limitantes. As crenças determinam comportamentos, comportamentos determinam ação, ação produz o resultado. Se você diz para sua mente, a nossa mente aprende por repetição. Se você diz é difícil, você está dizendo primeiro para sua mente. Ela vai entender que você acredita nisso, vai determinar um comportamento dificultoso
que vai gerar uma ação dificultosa que vai produzir um resultado dificultoso. Então fique atento a indicadores de crença limitantes. Outra dica, abraço do coração. Veja com quem você reside, pode ser filho, esposo, esposa, dá um abraço do coração. O que é o abraço do coração? Aquele onde você sente o pulsar, do lado esquerdo, onde você sente o pulsar do coração. Isso libera ocitocina também. É o neurotransmissor do afeto, do carinho, essas coisas todas. Faz isso me tira o estresse. Quando eu estou muito estressado, eu vou ali na esposa e falo, preciso de você, vem cá. Abraço do coração. Olha, eu faço isso com meu marido, eu falo assim, preciso de um abraço. Eu vou abraço, eu não sabia. Abraço do coração, lado esquerdo, sente o pulsar, bater do coração. E abraça com verdade. Se você quiser expandir mais, coloca todas as pessoas nesse abraço que você gostaria de abraçar, mas por causa da pandemia não consegue. Coloca nele também. Olha que legal, show. Isso aí é tremendo, é assim, ó. Quando você sai do abraço, você tirou um trem dos seus ombros, você tá leve. É isso mesmo. Vocês estão anotando as dicas? Quem tá anotando a dica aí, fala eu. Isso. É uma boa, né? Gente, anota que isso é bom. Outra legal, respiração 4x10. Isso é bom para quem é muito ansioso. Respiração 4x10 é aquela que você senta, coloca os braços, relaxa o ombro, coloca os braços sobre as pernas para descansar e puxa o ar pelo nariz com a boca fechada, pelo nariz e conta na mente até 4. Depois você solta pela boca contando na mente até 10, lentamente. Repete isso quantas vezes quiser. Legal. Isso é muito bom para tirar você de foco de tensão também. Aquele momento que você está muito estressado, em foco de tensão, você precisa dar uma baixada no foco de tensão, faz a respiração 4x10. 4x10. Ok. Outra dica, evitar pessoas e ambientes e conexões tóxicas. O que seria isso, Tércio? Fake news, ideologia política, partidarismo, que mais? Polaridade. Evita tudo isso porque não vai levar a nada. Conexões, pessoas, ambientes e conexões tóxicas, sabe? Por que eu falo disso? Porque é o seguinte, ideologia, eu vou sempre querer te convencer que eu estou certo e você está errado. Isso já é uma aberração. Isso já é uma falta de cidadania, de respeito com o próximo. Eu tenho que te respeitar como você é. Eu tenho que entender o seu ponto de vista e ampliar a minha percepção. Isso é respeito, isso é cidadania, isso é tolerância. E numa ideologia, por exemplo, política, sempre vai querer te convencer para isso. Então, considera isso tóxico, evita. Evita ambientes, conexões de pessoas tóxicas. Isso que você falou agora me fez pensar nos resultados que a gente está vendo com alguns atletas nas Olimpíadas. Por causa de umas ideologias, umas coisas, aí acaba tendo todo aquele peso e acaba não dando o rendimento que eles poderiam. Isso é tão tóxico que as pessoas estão pondo a própria vida e de outros em risco por causa disso. Estão cegos. Então, evita isso. Isso é uma dica também para evitar essa questão do neuroticismo. Essas pessoas têm evidências patentes de neuroticismo. Neuroticismo, com certeza. Com certeza. Outra coisa, alongamento. Quem está no home office fica muito tempo sentado no computador. Uma dica do Tércio, a cada 3 horas de trabalho, para 15 minutos e faz 10 de alongamento. Começa no braço e tal, levanta, anda, não fica sentado. A cada 3 horas ininterruptas de trabalho, para 15 minutos e faz alongamento. Mais uma dica, tá bastante dicas aí, hein? Mais uma. Rotinas. Fique atento a hábitos ruins na sua rotina e mude. Talvez você vai precisar de um profissional para fazer isso, mas tem tantos no mercado. E mais uma dica, gestão emocional. Nunca haja em foco de tensão. Sempre que você perceber que está em foco de tensão, não importa, para, silencia,
faz a respiração 4x10 e depois age. Isso é gestão emocional. É sim. É inteligência emocional também, né? Sim, sim. Bom, foram 10 dicas. Você gostou das dicas? Amei. Gostei demais das dicas. Algumas consegui anotar, outras eu assisto a live novamente para pegar e anotar, com certeza. E uma coisa, Tércio, como o nosso tempo já está... Ó, a gente tem 1 minuto. Tá, essas três pessoas que estão aí, essas 3 pessoas que estão aí, ó. Quantas pessoas você está vendo aí? 3. Quantas? Essas 3, se elas quiserem, pode escrever aqui. Eu quero, vai ganhar uma mentoria de 1 hora comigo online gratuita. As 3 que estão aí, é só escrever. Eu quero. Os 2 primeiros que escrever ganham. Olha, vamos ver. Os 2 primeiros que escrever, eu quero, ganham. Ó, ter uma mentoria significa querer mudar, né? Querer transformar. Às vezes a pessoa não... Olha lá, a Ruth quer. A Ruth. Tem mais. Ô, Ruth, você vai no meu perfil do Instagram e manda um direct para mim pra gente combinar, tá bom? As agendas, ok? E quem mais quer aí? Que show. Que show. Olha, eu vou escrever, eu quero. Tá legal. Ó, vocês têm que aproveitar o tempo, vai cair a live. Eu tenho mais uma mentoria, quem quer? Gente, aproveita. Muito legal, Ruth, que legal. Você aproveita, manda o direct mesmo e aproveita, que ele é excelente. Mentoria é ótimo. E Tércio, aproveita, faz as suas considerações finais, se você quiser, e de antemão, se cair, eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer muito essa conversa, acredito que a gente pode fazer outras lives no futuro, porque foi muito bom, pelo menos para mim foi muito positivo, espero que tenha sido para as pessoas que estavam aqui com a gente também. Que legal. Bom, as considerações finais são essas, né? A pandemia vai passar porque tudo na vida passa, mas quando ela passar, vão existir 2 tipos de pessoa. Aqueles que sucumbiram a doenças emocionais gravíssimas e vão carregar sequelas. E aqueles que estão aproveitando o momento para buscar uma transformação. A pergunta que não quer calar é que tipo de pessoas nós queremos ser. Olha só. Eu já sei. Bem positiva, onde muita coisa boa ainda vai acontecer independente da circunstância, e é verdade. Tércio, eu vou terminar a nossa live antes que eles nos derrubem, que eu não quero que derrubem a gente. Eu agradeço muito a sua presença, as suas dicas, e eu tenho certeza que foi de muito valor para todas as pessoas que aqui estiveram com a gente, tá bom? Eu que agradeço também essa energia boa aí que você transmitiu aqui na nossa parceria, e agradeço os participantes também. E a Ruth manda um direct para combinar aqui a sua mentoria. Que legal, gente. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente essa noite. Gratidão. E fiquem de olho aqui no meu Instagram. Comecem a seguir também o Tércio, porque vem muito conteúdo por aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima live. Clau, você chegou tarde. Depois você assiste, hein? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.